pouquinho hoje de PowerPoint, não vou ensinar ninguém a montar PowerPoint, eu vou mostrar alguns instrumentos que tem dentro dele, a possibilidade que ele tem para a gente criar videoaulas, né? Videoaulas simples, mas que são eficazes. E um pouquinho antes, algumas técnicas, aí, algumas estruturas que são importantes da gente pensar antes da gente criar alguma videoaula, né? O espaço é nosso, está aberto para vocês perguntarem, abrir o microfone, questionar. Fiquem à vontade, porque conhecimento a gente constrói junto, tá bom? Então, só para a gente sentir um pouquinho do que é as possibilidades aí do PowerPoint em termos de criação de vídeo, eu vou compartilhar um pequeno videozinho aqui da minha área de trabalho, para vocês verem o potencial. Esse vídeo que eu vou apresentar foi criado com o PowerPoint. Isso é uma vinheta de abertura, né, de qualquer videoaula aí que a gente vê no YouTube, e eu estou fazendo tudo isso para ir treinando também, né? E para provar que ela é do PowerPoint, gente, olha aqui o PowerPoint montado, ó, um único slide, né, com tudo montadinho aqui. E o segredo, mas está aparecendo tudo de uma vez. O segredo está onde? Aqui, ó, animações, painel de animação. Então, olha de efeitos que eu fui colocando dentro de cada item, certo? Às vezes item com mais de um efeito, para que ele conseguisse dar aquela dinâmica que eu gostaria. Então, olha só, o mesmo vídeo, porém, com uma apresentação do PowerPoint, né? Acredito que tenha muitos que já tenham visto algumas ferramentas disso, de como faz isso. Não é um trabalho assim tão complexo, né? É óbvio que quanto mais a gente quer apresentar, mais vai demorar o nosso trabalho. Uma videoaula, a gente tem que ter ciência que a gente não constrói 10 videoaulas no dia, a gente dá 10 aulas no dia, mas videoaula você não constrói 10 num dia. E nós temos que ter essa consciência de que isso não é tão rápido. Para quem está chegando, gente, toda a nossa comunicação eu vou centralizar lá no grupo de WhatsApp, tá? Então, o nosso grupo de WhatsApp tá ali no chat, estou colocando para vocês. Então, quem não entrou, entra lá para depois receber as notificações, que as mensagens aqui eu já vou passar para vocês a partir daqui. E os nossos vídeos, né, estão nesse canalzinho do YouTube aqui, gente. Não vamos pensar que é um negócio muito sério. É para a gente conversar, para a gente ter uma documentação do que a gente está trabalhando, do que está sendo proposto para vocês. E daí fica um arquivo lá para vocês irem conhecendo todo o material, ou acessar a hora que precisar, né? O vídeo da semana passada, estou terminando de renderizar ele aqui, daí ele já vai lá para o YouTube também. Estou só acertando ele, cortando uns pedacinhos, deixando ele bonitinho aqui para ir para lá, né? E o material que a gente compartilhou da semana passada, ó, da gravação do dia 28/7. Eu vou deixar para vocês aí também o link daquele PowerPoint que eu utilizei no começo, tá? Então, quem quiser, tá aqui. Depois eu mando tudo lá no nosso grupinho de WhatsApp também. Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês algumas orientações básicas para quando a gente vai construir uma videoaula, certo? Por quê? Porque uma aula nossa dentro de 4 paredes é uma coisa. Uma videoaula onde a gente tem um espaçamento que a gente não sabe qual é a dinâmica, qual é a estrutura que vai caminhar, a gente tem que ter alguns cuidados com o que a gente vai utilizar, né? Então, uma videoaula pensando em apresentação de aula, uma conversa ali com outras pessoas, no PowerPoint ou numa reunião online, né? Esses efeitinhos sempre dá
um plus a mais. E por que, gente, que é importante eu gravar a minha videoaula? Se vocês forem olhar lá no YouTube, sobre o Microsoft Teams, tem 500 apresentações. Muito mais até. Sobre Classroom, muito mais. Cada um com a sua experiência, né? Porém, a aprendizagem, quando a gente vai levar esse conteúdo para o nosso aluno, o que é interessante? A personalização. Então, quando eu apresento, eu personalizo na minha fala, na imagem, em tudo que eu estou colocando, aquela impressão que o meu aluno tem e aquele conhecimento que ele já traz de bagagem para embasar a aprendizagem dele. Quando a gente pega um vídeo de outro profissional, a gente não tem essa personalização para aquele público específico. E outro fator que é extremamente importante é a questão da empatia, né? Porque a gente pode pegar vídeos muito bons de conteúdo na rede. Porém, meu aluno, para aquela pessoa, não tem conhecimento, meu aluno. Então, ela não torna a aprendizagem viável. E se a gente gosta de uma pessoa, se a gente se identifica com ela, gosta de conversar com ela, a, a aprendizagem abre as portas, né? Então, por isso é importante, às vezes, a gente escutar alguém que a gente conhece, mesmo que não seja perfeito, porque ninguém aqui nasceu artista da Rede Globo, né? Nós somos professores, estamos lá para nos aprendemos, nos formamos para estar na sala de aula, na lousa, com o giz, distribuindo as folhas, o papel e utilizando os recursos tecnológicos de maneira pouco ali. Né? Nossa formação não é para a gente ter aulas totalmente tecnológicas. E a situação nos trouxe essa questão da tecnologia e a gente tem que, vamos se virar e vamos fazer um bom uso dela. Né? Então, pensem nisso, não pensem em vocês reaproveitarem todo o conteúdo. Tem conteúdo que você reaproveita, mas não ele inteiro. Não pegue uma aula de 40 minutos e mande para o seu aluno assistir de outro professor que ele nem conhece. Porque é você que é o professor dele e é você que ele quer ouvir. Tá? É a sua voz que traz tranquilidade, que traz segurança para que ele aprenda. Tá bom? Então, esse é um fator importantíssimo. Seguindo, gente, quando a gente vai preparar um vídeo, como eu falei, essa videoaula acaba saindo das nossas paredes, porque a gente vai compartilhar um link, muitas vezes a única forma da gente compartilhar é colocando no YouTube, e a gente coloca lá, por mais que a gente deixe privado, esse conteúdo ele vai para o mundo, né? As pessoas podem pesquisar, pode acabar localizando, e pode descobrir um artista ali em vocês. Então a gente tem que ter cuidado com os materiais que a gente produz, porque na sala de aula a gente pega o material, localiza uma atividade interessante, imprime e aquilo fica ali. Muitas vezes só colado no caderno, às vezes a gente recolhe. Porém o vídeo vai para fora. E por mais que a gente não tenha interesses lucrativos na utilização desse material, às vezes o terceiro que produziu aquela atividade, aquele instrumento que nós estamos utilizando, ele tinha interesses comerciais. Ou ele tem interesse em, pelo menos, colocar o nome dele naquela marca. E se a gente não faz isso, a gente perde toda a possibilidade de criar o nosso material e divulgar. Né? Quando a gente faz um vídeo com um conteúdo autoral de outra pessoa, no que a gente carrega no YouTube, o próprio YouTube já fala que você não pode compartilhar aquele item. Ele suprime músicas, suprime vídeos. Então, quando você carrega, ele tem um tempo de processar aquele material para daí ele disponibilizar. Então, ele já tem toda uma inteligência por trás ali. Então, é óbvio, a gente tem que ter atenção a utilizar materiais ali, seja áudio, seja imagem, seja vídeo, ou seja um documento, pela questão do copyright. E nós não somos especialistas em copyright para ficar lendo licença de tudo quanto é material que a gente vai pesquisar. Né? E a gente sempre acaba pesquisando nas mesmas ferramentas. O Google, o Bing e o YouTube. Né? São ferramentas que são consagradas. Né? Tem
Tudo que você procura tem ali. Tem muita gente que é formada na Universidade do Google. Né? Não que não tenha qualidade, mas também a gente tem que ter filtros nisso daí. Então, para a gente se precaver, gente, nunca pensar na questão desses sites para pegar conteúdo, pela questão de copyright, porque a gente não vai conseguir ter um filtro completo dessas ferramentas. Né? Então, esquece, apaga, deleta, coloca um X, né? E agora, o que eu faço? Porque para que eu consiga ilustrar a minha aula, consiga ter qualidade, consiga exemplificar, eu preciso ter um recurso audiovisual ali mínimo para que eu consiga construir um material de qualidade. Né? Até porque vocês vão verificar. Quem já começou, a gente começa muito simples, no primeiro a gente fica contente, aí a gente começa a comparar um pouquinho com o do colega, não, o que o colega fez, que o dele ficou legal, eu quero fazer isso também, e a gente vai evoluindo. Então, esses recursos é que dão muita cara para o que a gente vai fazer. Né? E aí eu venho com 3 dicas para a gente. Né? O primeiro são bancos de imagens, né? Que é o FreePic, Unsplash, vários sites aí, onde todo o conteúdo deles é aberto. Então, eu vou navegar agora aqui para o do Chrome mesmo. Deixa eu sair daqui e vamos para o Unsplash. Essa daqui é a carinha dele, gente. Unsplash. Então, para vocês não me cobrarem depois. Olha lá, repositórios de imagens. Já vou colocar aqui no chat nosso e vou colocar também lá no WhatsApp. Olha lá, isso que eu estou apresentando, vocês já conseguem ir visualizando aí. Então, um Flash repositório de imagens são fotos gratuitas de alta resolução. Então, se eu quero pesquisar um computador, é só eu digitar computador, ele ainda me dá opções de computador, computador portátil, um computador portátil. E ele me dá imagens. Ele é muito simples de trabalhar, porque daí eu consigo, ó, só clicar na foto, fez download. Ah, não quero essa. Cliquei na foto. Tá lá a imagem para que eu vá trabalhando. Tem muitas imagens aqui, então a gente tem que ir realmente procurando. Então, se eu troco lá para PC, mais imagens diferentes, né? Eletrônicos. Então a gente vai diversificando as possibilidades de imagem. E com certeza, se vocês não encontrarem neste site imagens para que vocês utilizem de forma segura, de forma tranquila, nenhum desses outros que eu encaminhei para vocês agora há pouco aí, tá nos nossos chats aí, vocês vão achar imagens que vocês possam usar de forma gratuita, sem ninguém questionar a utilização de vocês posteriormente. Tá? Então, voltando lá na nossa apresentaçãozinha, apresentar. Então, bancos de imagens. Anotem aí, nós temos 10 opções. Se procurar, tem mais. Essas são 10 opções que eu já recorri a elas e tenho salvo nos favoritos aqui do meu navegador. Tá bom? Na sequência, gente, nós temos bancos de áudios, né? E mais opções aí. E eu vou também mostrar um para vocês que eu gosto muito dele, né? Que é o Bensound. Então, quando a gente pensa, sabe aquelas musiquinhas de videoaula que a gente tem? Sempre tem uma musiquinha de fundo. Até eu gostei de colocar elas. Então, é esse site, Bensound. Né? Vamos lá, repositórios de áudio. Vamos compartilhar conhecimento. Vamos no WhatsApp. Tá lá mais conhecimento para vocês. E vamos ver como que funciona esse Bensound. Então, ele é uma coletânea de músicas aqui, onde a gente pode ir por tipo de música, certo? Posso ouvir a música clicando nela.
Posso pausar, não gostei, vou para outra. Essa é legal, mas eu gosto mais dessa daqui. Né? E eu gostei, gente, da música, é essa que se encaixa no que eu quero fazer, é só eu clicar em baixar. E aí eu tenho duas opções para baixar. Uma licença gratuita com atribuição, que é o fato de eu colocar. Aí, gente, ativei o mudo de todos para a gente não ter ruído só. Então a gente tem aqui a licença gratuita com atribuição, que é só eu citar que essa música foi tirada do site Bensound. Então, em algum lugar no comentário da minha apresentação, no último slide, eu coloco essa observação. Áudio bensound.com. Tá feito. Quero baixar dessa forma? Clico em baixar. Aí demora um pouquinho, ó, já começou, a música já é minha, já posso utilizar ela. Agora, se eu ainda tenho um produto muito grande que eu quero vender, quero colocar na televisão, e eu não quero colocar o nome do Bensound, né? Eu posso comprar o crédito deles. Mas, ó, pra gente, fins não comerciais, gente, esse baixar aqui, ele fica meio escondidinho, um pouquinho fora da tela ali do quadradinho, mas pode clicar nele e utilizar as músicas. E vou mostrar para vocês que eu adoro esse site aqui, né? Então a gente tem 11 páginas aqui só com músicas desse tipo e ele vai ampliando mais ainda nas nossas buscas. Não achou o que queria, gente? Procura por música, pode entrar nesses outros sites que eu coloquei para vocês, o funcionamento é muito similar, mas vocês também podem procurar no próprio YouTube músicas sem copyright, tá? Então, aí uma situação para vocês pensarem no música de fundo. E a terceira situação é o banco de vídeos, né? Porque a gente também precisa de vídeos. E aí teve até um colega nosso, eu esqueci o nome, que na hora que eu coloquei lá a publicidade desse encontro, ele falou, aposto que vai falar do Pixabay. Né? Então, é um repositório de vídeos que a gente tem, né? Sites de vídeo que a gente pode fazer download. Vou lá para vocês. WhatsApp, então mais sites de vídeo aí. E nesse site de vídeos, gente, banco de vídeos, Pixabay, né? É de fato um excelente recurso. E aí eu quero pegar um vídeo sobre carros. É só digitar carros e dar um enter. E ele aparece inúmeros vídeos. Então eu posso clicar em cima do vídeo e assistir um pouquinho dele. Normalmente são vídeos sem áudio, é só para ilustrar mesmo alguma situação, né? Gostei desse vídeo? Tá. Só clicar em download grátis aqui do lado direito, ó. Download grátis. E aí eu escolho a resolução desse vídeo, que isso implica no tamanho da tela que eu vou utilizar. Porém, ele também implica no tamanho do arquivo, gente. Então, analisem com bastante cuidado isso daqui, porque assim, muito pequeno, ele não vai, ele fica ruim a visualização, mas mas porém ele fica bom o tamanho. Então, para a gente enviar para aquele aluno que está mais distante, com uma conexão ruim, quanto menor, melhor, né? Porém, ó, a gente não precisa pegar a resolução mais alta aqui, né, de 2880, isso daqui já é para um telão. Por quê? O nosso celular normalmente é aqui nessa resolução de 1280, que já é Full HD. Então a gente tem, daqui é só eu selecionar a resolução que eu quero, eu ainda pegaria até a menorzinha aqui e faria o download. Conecta, processa, olha lá, esse vídeo já é meu. Então, aqui estão alguns recursos para a gente conseguir material para montar as nossas videoaulas.
né? Outro item é a questão de documentos, para vocês terem cuidado. Então, a gente muitas vezes tem que embasar nosso conhecimento, o que está sendo apresentado, com base em algum documento histórico, né? Algum autor consagrado, para até reforçar a nossa fala. Então, eu posso citar um documento? Pode. Porém, cita a fonte, coloca lá, se possível, pode colocar a capinha do livro, ó, gente, esse autor é desse autor, ele escreveu esse livro, e ele diz isso para gente, entendeu? Realmente cita a fonte. Não quer citar tanto? Faça citação nas normas da ABNT, tá bom? Então, quem tem, procura lá a ABNT, como fazer citação, que vocês registram isso daí. E um último item que a gente tem que tomar cuidado é a bibliografia, porque por mais que a gente não consulte todos os livros, não cite todos os livros no nosso material, muitas vezes algumas das nossas falas ou das escritas que vão no slide, elas são de acordo com algum autor, ou a gente acaba pegando muito a ideia próxima, que se for pesquisar, acaba citando como plágio. Então, sempre no último slide, gente, coloca lá como bibliografia, né? Daí fica registrado que vocês pegaram aquele material de alguma fonte específica. Bom, então, aqui, essa apresentação já vai para vocês também daqui um pouco. Mostrei os sites e vamos brincar lá no PowerPoint agora como que a gente faz. Então, eu mostrei para vocês que isso daqui é um painel de animação, né? E como que eu chego neste painel? Tá, vou pegar um outro tutorial bem básico para vocês de como que faz. Então, vou reduzir meu zoom aqui. Olha só, o que que tem nessa tela? Uma imagem, né? Uma caixinha aqui de texto para ficar embaixo com o meu nome e um texto explicativo do que é o Kahoot, né? E o slide está no fundo em branco. Primeiro, eu posso escolher que cor que eu quero este fundo, né? Então, eu posso vir aqui, ó, clicar com o botão direito naquela folha em branco e formatar o plano de fundo. E aí eu posso pegar um preenchimento sólido, né? Que é eu escolher uma cor só, e a cor que eu escolher, ele vai ficar. E quando eu quero um preenchimento sólido, mas eu quero pegar uma cor desta imagem aqui, o que que eu posso fazer? Ó, clicar lá no tamborzinho e usar o conta-gotas. Se vocês nunca tiveram curiosidade do conta-gotas, clica sobre ele, você vai e consegue pegar exatamente o mesmo tom que está numa imagem, certo? Então, eu consigo replicar um fundo de um local para o outro. E aí, eu coloco a imagem que eu quero. Então, é eu clicar e arrastar, gente. Ó, segurei o botão do mouse e fui arrastando. Coloco o conteúdo. Para colocar esse texto, gente, o que que é? Né? É uma caixa de texto. Então, eu tenho a opção de clicar aqui, ó, inserir. Tudo isso que a gente coloca, a gente vai pelo inserir. Inserir caixa de texto. Cliquei e eu digito o meu texto. Mas esse texto, ele sai num formato quadradinho. Então, eu não quero ele quadradinho, eu queria ele personalizado, ele tortinho aqui do jeito que você fez, Giovanni. Como que você consegue fazer isso, dar essa personalizada? Inserir formas. Então, quando eu vou inserir formas, todas essas formas que tem aqui, eu consigo adicionar o texto. Então, o texto que está ali é uma dessas imagens aqui. Agora, essa daqui específica, ó, esse retângulo com o canto quadradinho. E quando eu coloco ela, observem que ela aparece o contorno, onde eu regulo o tamanho, a altura, a largura. Porém, ela tem uma outra bolinha ali fora, ó, que é onde eu faço o ajuste da intensidade do corte. Então, eu posso diminuir ou aumentar, conforme o movimento dessa bolinha aqui. Ok? E isso não só com essa imagem, com outras imagens também. Olha só, vamos pegar outra. Vou pegar uma diferente agora. Um losango. Olha lá. Selecionei.
Essa forma aqui, ela não tem o contorno de abertura, mas eu até posso girar dessa forma, né? Ah, mas aí não tem texto, Giovanni. Como que você coloca o texto? Ó, cliquei na imagem, cliquei com o botão direito em cima, editar texto. E aí eu digito meu texto, né? Todos esses textos, gente, assim como o Word, Excel, qualquer outra ferramenta, a gente consegue selecionar ele lá pela página inicial, aumentar o tamanho da fonte, diminuir. Se eu quiser, eu posso selecionar aqui pela numeração o tamanho que eu quero, negrito, itálico. Então, eu personalizo esse texto como eu quero, né? E aí, eu tenho aqui já um pronto que eu vou voltar ele aqui. Eu quero que ele apareça nesse lugar aqui. E por último, a minha propaganda, sempre não esqueçam o que vocês produzirem. Marquem o nome de vocês, tá? É um material de vocês, é o currículo de vocês que fica naquilo ali. Por mais que não tenha fins lucrativos, né? Mas é você que fez, está seu empenho e muita gente não teve a coragem de fazer o que você fez, tá? Então marquem o que vocês produzirem. Tá, mas e agora? Como que eu faço a animação disso daqui, né? Então, o que que eu quero que apareça primeiro? Eu quero que apareça a imagem de fundo. Vou tirar de novo aqui só para a gente ver como que é esses efeitos. Então, eu vim aqui na imagem de fundo, cliquei nela, e lá em cima ó, tem um painel animações. Eu vou em animações e eu tenho vários efeitos aqui para escolher. Então, tem o efeito de aparecer, ele esmaecer, que aí ele vai aparecendo bem devagarzinho, surgir, que ele vem de baixo, e esse surgir, alguns efeitos aqui, a gente tem opções de efeito, que eu posso ver de que lado que ele vem. Então ele está vindo de baixo, ele pode vir de cima, da direita. Então eu vou criando para cada item, eu vou criando um efeito, né? Posso apagar, fazer um volante. Então, isso vai deixando a minha apresentação atrativa, né? E eu posso também ir aqui, ó, visualizando tudo que eu já fiz dentro de painel de animação. Então, ó, animações. Aqui em cima tem lá painel de animação. Cliquei em painel de animação, ele aparece o quadro aqui, ó. E o que que significa esse mouse que tem aqui? Porque quando eu apresento, olha lá, não apareceu nada. Só vai aparecer alguma coisa quando eu der um clique do mouse. Aí vai dar o efeito. Porém, se eu deixar um vídeo com o clique do mouse, eu vou conseguir produzir esse vídeo? Não. Para a gente produzir um vídeo, gente, para chegar no objetivo final desse encontro, a gente tem que deixar tudo automático. Então, eu vou aqui em cima, ó, tem um painelzinho lá onde eu coloco, ó, onde está ao clicar, ele tem a opção com o anterior, se já tivesse um efeito acontecendo e eu queria que ele acontecesse depois, então com o anterior, ou após o anterior. Então, após o anterior, apareceu o slide, vai começar o efeito de entrada disso daqui. E aí, ó, eu vou clicar para apresentar só para vocês visualizarem. Ó, cliquei, não cliquei mais em nada, apareceu aquilo ali. Entendeu? Na sequência, o que que eu vou colocar? Eu quero que apareça o texto. E aí, para o texto, eu não tenho animação nenhuma. Então, por enquanto, ó, ele está aparecendo direto. Eu não quero que ele apareça direto. Eu quero que ele apareça também com um efeito. Então, eu quero que ele apareça com barras. Olha lá, coloquei, selecionei, cliquei em barras, porém ele também aparece com o mouse. Vou selecionar ali, ó, após o anterior. Aqui eu posso colocar o tempo que vai durar o efeito para ele aparecer. Então, eu posso aumentar para 1 segundo ou reduzir até para muito rápido, 1 milésimo de segundo, né? Então, eu vou deixar aqui como 1 segundo, ok? Também tenho uma opção, gente, que ó, tenho dois efeitos, o efeito da imagem de fundo e o efeito do retângulo com o texto, ok?
se eu quisesse que os dois acontecessem juntos, mas não tão juntos, né? Porque aqui, ó, é o tempo que começa. Deixa eu só visualizar se é pergunta de vocês ou não. É outra coisa. Deixa quietinho lá, né? Então aqui eu posso começar para começar com o anterior. Porém, eu não quero que ele comece junto, eu quero só que ele termine junto com o outro. E como que eu faço isso? Com um atraso. Então, ó, conforme eu aumento o atraso, a minha reguinha do espaço de tempo onde vai acontecer a animação, ela vai indo para frente. E eu posso até passar um pouquinho para ter esse atraso. Vamos ver como que ficou? Olha lá, rodou, apareceu as barrinhas lá, aparecendo o texto. Tá. Então, o processo ele é passo a passo. Mas eu queria dar um destaque muito grande nesse texto, gente. Então, eu não queria uma animação só. Eu queria que ele tivesse a barra e tivesse mais animação. Então, nesse objeto aqui do texto, já tem uma animação. Porém, eu quero colocar uma outra animação. Qual que é o processo? Adicionar animação. Então, cliquei em adicionar animação. Eu posso colocar outra, ó. E aí a gente tem efeitos de entrada, nós já colocamos um, porém nós temos efeitos de ênfase, efeitos para sair esse texto, né? E tenho mais opções aqui ainda, tá? Então eu vou colocar um de ênfase aqui, um de pulso. Então, vamos ver como que ficou. Ó, primeiro tem que configurar o tempo para ele ser automático. Então, após o anterior. Então, vai terminar, vai aparecer a minha imagem em volante, aí vai aparecer todas as barrinhas lá do texto e depois vai dar um pulso nesse texto que eu coloquei por último. Vamos ver? Olha lá, ele dá um pulinho ali para frente. Ah, mas eu quero mais efeitos ainda, quero ficar brincando com isso daqui. Ou eu quero que ele apareça e suma. Posso pensar aí em mais efeitos, né? Como que é o processo de eu colocar mais efeitos? Selecionei o objeto que eu quero colocar efeito, adicionar animação, tá? Gente, se eu pegar aqui e for nessa primeiro quadro aqui de animação, onde eu estou passando com o mouse, o que que vai acontecer? Eu vou trocar de animação. Sai a primeira que eu coloquei e entra a que eu selecionei agora. Então, se eu quero mais de uma animação, eu vou em adicionar animação. Tá? Esse é um ponto que a gente não pode esquecer. E aí, por último, ó, eu vou colocar aqui um texto com o meu nome, né, de um tutorial já antigo aqui, e vou colocar um efeito para ele entrar, ele vai aumentar e virar. Então, ele dá a coxadinha ali por depois do anterior, após o anterior. Porém, eu quero que entre esse espaço ainda tenha um atrasinho, né? Fique um pouquinho ali, essa tela. Então, eu coloco o atraso, um segundo após o anterior. Porém, eu quero que ele entre na tela e suma da tela depois. Eu não quero que ele fique ali permanente. Então, eu posso adicionar uma animação. Adicionar uma animação de saída. Então, ele vai sair para flutuar. E daí eu vou colocar ele flutuando para cima. Ó. Após o anterior, vai iniciar automaticamente após o efeito anterior, depois de um segundo. E vai durar um segundo subindo. Vamos ver como que fica isso? Olha lá, animei, coloquei, girou a imagem e o nome subiu para cima. Né? Ele sobe um pouquinho só e já some. Né? Então, eu quero que ele dure mais tempo esse sumir. Então, duração 3 segundos. Ela apareceu, sumiu para cima devagarzinho, desapareceu. Tá pronta a minha animação de slide, certo? E esse processo, gente, ele é com todos os slides, né? Então eu crio todos os slides, ó, observem que aqui o segundo slide, ó, é uma imagem, que é um print da tela, que é como se eu pegasse aí aqui minha tela do jeito que tá, eu estou orientando vocês,
tem um botão no teclado que chama Print Screen. Eu posso usar o Print Screen. E daí eu abro um slide novo, ó, e só dou um Ctrl V, certo? Opa, eu não tirei o Print Screen. Print Screen, ó, a minha tela, eu apertei o botão, cliquei em colar, ele aparece aqui. Tem outra opção também, gente, que eu posso montar meus slides inserindo as imagens que eu peguei lá no nosso site, ou vídeo. Então, eu posso vir aqui, ó, através do inserir, eu tenho imagens, este dispositivo, tudo que eu baixo no começo, ele vem lá de downloads, ó. Então, tem duas imagens de notebook. Então, eu posso pegar a imagem do notebook, digamos que era a videoaula que eu queria colocar aqui e personalizar ela, certo? Diminuir, o PowerPoint dá ideias de design para mim aqui e eu posso selecionar. Então, eu vou brincando com essa tela, com essa lousa minha, colocando os componentes que eu quero. Então, deixa eu excluir esse slide. Aí, voltamos lá no nosso primeiro slide. Porém, gente, imagina um vídeo. O meu vídeo aqui, digamos, essa videoaula, tem 19 slides, 20, 32 slides. Olha quanta coisa. Então, eu tenho que fazer nas animações, igual eu fiz para o primeiro aqui, para todos. Se eu quiser que tenha animação em cada objeto, tá? Então, a caixinha de texto é um objeto, a seta é outro objeto, a imagem de fundo é outro objeto. Posso personalizar ou não. Porém, para fazer a transição de um slide para outro, eu preciso que eu fale para o PowerPoint que ele tem que avançar sozinho de slide, né? E aonde que eu faço isso? Através de transições, ó. Nós vimos os primeiros efeitos aqui em animação, onde nós criamos o painel de animação do nosso PowerPoint. E lá em transições, o que que é? É a transição de um slide para outro, de uma tela para outra. E aí nós temos alguns efeitos, como transformar, né, esmaecer, são bem parecidos. O empurrão, empurra uma tela de baixo para cima. Apagar, dividir, então ele vai do meio. Revelar, a queda, então cai uma folha de papel para trás. A persiana. E cadê o efeito aqui? Um efeito bem legal de folha. Olha lá, de roda gigante, que vai. Então, esses efeitos, eles são bem básicos. Vou escolher um aqui, ó, alternar, que a gente consegue visualizar bem. Então, eu coloco quando que ele vai alternar de slide. Então, vai aparecer o slide 1 e ele vai avançar de slide, ó, no final da tela aqui, ó. Avançar de slide. Depois de quanto tempo? Quando eu clicar com o mouse ou após algum tempo? Então, eu quero que ele avance esse slide após algum tempo. Então, 8 slides. Após 8 segundos, ele avança. Mas eu tenho 32 slides, eu quero que seja todos a mesma configuração. Eu posso aqui aplicar a todos. Então, quando eu aplico a todos, todos os slides vão ter aquela configuração. Tá? Mas eu posso aplicar um efeito diferente para cada um. O segundo com portas, o quarto com caixa, o quinto com o pente, o sexto com o zoom. Ou eu posso marcar como aleatório e aplicar a todos, ó. Então, vou deixar aqui 2 segundos só para a gente ver como que é essa transição. Aleatório, automático, avançar slide após 2 segundos, ó. Apliquei a todos, tá bom? Então, todos os slides vai ter essa mesma animação. Vou voltar lá no primeiro para a gente visualizar como que funciona isso. Então, cliquei em apresentar, ó. Ele começa a animação. Aqui é o painel de animação dos objetos. Aí, agora ele vai avançando só a transição de slides.
Então tá muito efeito de esmaecer. Ó, caiu a tela. Então ele vai dando esses efeitos de transição. E essa animação, essa transição é essencial para que o meu vídeo caminhe, senão ele não vai aparecer, só vai aparecer o primeiro slide, tá bom? Mas Giovanni, o vídeo, para ele ser interessante, ele tem que ter uma gravação de som, ok? Eu preciso gravar um som. Como que eu faço isso? O próprio PowerPoint nos dá essa ferramenta, gente. Como? Né? Através aqui do inserir áudio, gravar áudio. Então, eu posso gravar esse áudio. Então, antes eu vou contar um outro truque que eu tenho. Aqui embaixo, na minha apresentação, gente, ó, normalmente vem escondidinho aqui, opa, as anotações, ó. Vem desse jeito aqui o PowerPoint na hora que a gente abre. E se eu clico aqui em anotações, aqui aparece um campo que eu digito aquilo que eu quero, tá? Então, se vocês perceberem na minha fala aqui durante a apresentação, é constante alguns vícios que a gente tem de colocar então, vocês estão vendo, vocês estão me ouvindo, que são assim, da nossa expressão oral. Mas quando nós colocamos no vídeo, isso não fica interessante. Então a dica para vocês é, escrevam o texto aqui embaixo. Né? Então eu escrevi um texto aqui, e todos os slides têm o seu textinho. Ok? Então, essa é a estrutura para criar uma videoaula. Tem hora que vocês vão escrever o texto e vocês vão apagar esse texto, porque na hora que a gente fala ele não fica legal. Então, o processo para gravar esse áudio é, clicou lá, inserir, áudio, gravar áudio. E aí aparece essa janelinha aqui para mim, ó, com um botãozinho de REC. Se eu clicar nele, ele vai começar a contagem. E aí eu começo. Olá, vamos conhecer o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos? Cliquei em OK, esse áudio aparece aqui no meio, ó. Tá aqui o áudio, se eu der o play eu escuto ele. Vou começar a contagem. E aí eu começo. Olá, vamos conhecer o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos? Poxa vida, que droga. Ficou um errinho ali no meio, né? Que eu estava explicando para vocês, não ficou do jeito que eu queria. Eu posso editar ou eu posso deletar e gravar de novo. Vou aproveitar para mostrar para vocês como que recorte isso daqui. Então eu venho aqui, ó, com o coisinha do áudio selecionado, eu vou lá em reprodução, certo? E eu tenho um botão aqui, ó, cortar áudio. E aqui está a trilha de som que a gente chama, certo? Então aqui eu seleciono, ó, eu dou o play, começar a contagem, e aí eu começo. Olá! E aí eu descobri que aqui, nesse meinho, é que começa o texto que eu quero. Então eu venho aqui, até aqui, e deixo só o pedacinho que eu quero. E, hora que eu der um OK, esse pedaço do início, ele sumiu. OK, certo? Porém, tem mais configurações para mim fazer. Então, meu áudio ficou legal. Olá, vamos conhecer o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos? Ok. Quantos segundos que durou a minha fala? Eu venho, corro com o mouse aqui, ó, aparece os segundos lá, ó, 6,07. Então, eu tenho que configurar a minha transição de slide lá, ó, transições, para só avançar o slide depois que terminar a minha fala. Senão ele vai cortar no meio. Então, o primeiro passo é isso. E o segundo, esse slide não é animado? Sim. Então, eu também tenho que colocar animação. Eu tenho que colocar aqui, ó, quando eu clico nele, em reprodução, eu tenho que colocar executar entre slides, tá? Para que se passar um segundinho, um milésimo de segundo, ele não dê um corte brusco. E eu marco esse campo aqui, ó, ocultar durante a apresentação, tá? O que vai fazer esse ocultar durante a apresentação? Não é ocultar a voz, é ocultar esse desenhinho do fone, do falante aqui, ó, que ele vai sumir, tá? Porém, vamos olhar lá o nosso painel de animação desse slide, ó. Então, cliquei lá em animações, painel de animação. Pode ver que o som gravado, ele está aqui por último e está aparecendo só para um sonzinho de mouse. Então, se eu clicar aqui, ó,
inicio após o anterior, mas eu quero que ele inicie depois? Não, eu quero que ele inicie antes. Então, eu levo lá no começo, no que começar a aparecer o slide, ele vai começar a falar e enquanto está falando vai ter nas animações, certo? Vamos ver isso na prática? Olá, vamos conhecer o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos? E aí ele avançou para o segundo slide. O processo para mim fazer a gravação do segundo slide, gente. Vamos fazer mais uma gravação aqui. Então, vou inserir áudio, gravar áudio. Né? Cliquei lá no botãozinho de gravar, lá a bolinha com o pontinho vermelho. E para começar, acesse o endereço kahoot.com e dei um stop. Stop, parou, ok. Tá aqui meu áudio. Vamos ouvir, ver se ele ficou bom? Para começar, acesse o endereço kahoot.com e dê, né? Aí ficou legal, né? Não vou editar agora, mas se eu precisasse era só ir lá, ó, reprodução, cortar, ou deletar e gravar de novo, porque quando ele está nesse formato ele é muito fácil da gente gravar. Marco as opções lá em reprodução, executar entre slides e ocultar durante a apresentação. Feito isso, tenho que ver aqui no meu painel de animação. Se ele sumiu, desapareceu, aonde que eu acho o painel de animação? Em animações, painel de animação. Tá? Esse caminho a gente vai ter que aprender bastante para fazer videoaula. E aí, aqui eu tenho que colocar ele automaticamente, ou com o anterior ou após o anterior, certo? Com o anterior, no que começar a ter o efeito de transição do slide, ele já vai começar, de mudar de um slide para o outro. Ou após o anterior, ele vai mudar o slide para depois começar a minha fala, tá? E aí, coloquei ele para começar após. Porém, eu tenho que ver o tempo que esse slide tem que ficar na tela para bater com a minha voz. Então, 5 minutos e 32. Então, 5,32 eu não vou deixar. Então, lá na transição, ó, transições, esse slide eu tenho que ajustar ele para 6 segundos. Então, vou voltar lá no primeiro e vou mostrar para vocês o efeito dos dois slides. Olá, vamos conhecer o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos? Para começar, acesse o endereço kahoot.com e pronto, né? Então aí ele estaria pronto aí os meus slides. Vamos imaginar que eu fiz 40 slides, né? E tá meio pronto o que eu queria. O pessoal dá uma espiada aqui na gente, tá todo mundo quietinho. Então, montei aqui um vídeo com 40 slides. Tá, e agora, como que eu faço para transformar isso em vídeo, Giovanni? Né? É lá em arquivo, gente. Então, terminou. Não esquece de ir salvando tudo isso de vocês, porque ele dá muito trabalho. Então, vai lá em salvar, né? Salva o arquivo de vocês. E quando finaliza, exportar. Tá? Ó, de novo, arquivo, exportar. E aí nós temos aqui a opção, ó, de criar vídeo, com opções de resolução, tá? Então, Full HD 1920 por 1080, posso colocar ele em Ultra HD ainda, mais alto, quanto mais alto pior fica o tamanho do arquivo, maior ele vai ficar. E para PowerPoint não dá diferença de qualidade para quem vai assistir, gente, porque a qualidade depende muito da imagem. Então eu recomendo para vocês, pega aqui o HD, tá? É uma boa resolução. Qualquer dispositivo vai aparecer bem, desde um monitor de computador até o celular, e ele não vai ficar pesado. Então, salvei aqui. E aí eu tenho a opção aqui, ó, de usar narrações e tempos gravados, que é aquela configuração que eu fui fazendo de transição, de animação, tá? Marcando os tempinhos. Então, eu posso usar isso daqui, ou não usar narrações de tempos gravados. Se é só uma sequência de fotos, eu quero que ele não use nada, eu posso deixar nessa outra opção e daí eu marcar aqui, ó, de quanto em quanto tempo, tá?
Então, se tiver que usar narrações e tempos gravados, é o tempo que eu configurei lá na apresentação. Feito isso, criar vídeo, ele aparece aonde que eu quero salvar esse arquivo. Então, tutorial Kahoot 30/7. Cliquei em salvar. Bem rapidinho, ó, ele aparece processando aqui embaixo. Ele demora um pouquinho, mais ou menos o tempo do vídeo, porque é como se ele rodasse toda a apresentação escondido da gente, para depois salvar ele. Então, eu cliquei para exportar. Vamos minimizar tudo, aqui tem 500 coisas. Olha lá, nossa videoaula ficou pronta. Da semana passada essa, tá, gente? E aí tá aqui, ó, tutorial Kahoot 30/7. Vou abrir para vocês visualizarem o comecinho. Olá, vamos conhecer o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos? Para começar, acesse o endereço kahoot.com. Então, aí ele seguiria com essa música. Giovanni, mas poxa, cara, você mandou a gente baixar música, fazer tudo aí e não ensinou como que a gente coloca a música de fundo, né? Então eu coloquei o áudio aqui que é a minha narração, que é um dos maiores desafios da gente para quando você vai fazer um vídeo. Até porque não se estranhe, mas a gente odeia a voz da gente e isso é normal para todo mundo, né? Então como que eu posso? Lembram que lá no começo eu fiz download de uma música lá do Ben Sound? Então eu posso vir aqui e inserir, ó, áudio e áudio em meu PC, que é um arquivo de áudio. Então, selecionei áudio em meu PC, ele já aparece lá em downloads, ó, selecionei, inserir, tá? Observem que tenho dois, ó. Tem a locução que eu fiz e tem a música, tá? E a música, gente, ela é grande, eu não vou esperar ela acabar no slide, ela dá 2 minutos e 46, 2 minutos e 49 segundos. Eu preciso recortar ela e continuar no outro slide? Não. Ó, configuração dela é em reprodução, executar entre slides. Então, quando eu marco executar ele entre slides, se ela começar o slide a avançar, ela continua tocando, tá? E ocultar durante a apresentação para sumir o ícone ali também. Vai estar começando automático? Não. Então tem que ir lá em animação. E painel de animação vai aparecer para mim, ó, ela sempre vai aparecer por último áudio. Eu quero que ela comece antes. Então eu vou puxar ela para antes, ó, eu posso colocar ela em qualquer lugar. Clico, seguro e movo ela para cima ou para baixo, ou usando as setinhas ali, ó. Vou movendo ela para onde, para o local que eu quero, o momento que eu quero que ela comece. Vou colocar ela com o anterior, certo? Então vai começar a transição de slide, ele já vai começar. Depois de começar, já vai aqui com o anterior também, ó, já vai começar e vai dar sequência em tudo que eu estou apresentando, tá? Um outro item que a gente tem que prestar atenção com música de fundo, gente, é o volume, porque o mais interessante é a voz da gente, não a música. Então, se eu selecionar aqui, ó, o ícone da música, aqui no finalzinho tem um item do volume, onde eu diminuo ou aumento o volume. Então, aqui eu regulo a minha música, certo? E aí vou colocar para apresentar para vocês verem como que fica com a musiquinha. Olá, vamos conhecer o Kahoot, uma plataforma de aprendizado baseada em jogos? Para começar, acesse o endereço kahoot.com. Então, é isso, gente. Coloquei a música, o processo para mim salvar de novo era o mesmo, ó. Salvo o arquivo, mas vou lá em arquivo, exportar, certo? E criar vídeo. Criar vídeo, escolhi a resolução que eu quero, já deixo em 720 e criar vídeo. Aparece para onde que eu quero criar. Colocar um nome aleatório, salvar ele na área de trabalho, vou clicar em salvar. Aparece embaixo aqui o tempo de criação, esse tempo depende da quantidade de slides que eu tenho. E finalizado isso, ele já vai aparecer, gente, na minha área de trabalho, o videozinho. Então, olá, muito prático o PowerPoint para a gente começar esse processo de criação de aulas.
tá? Detalhe, gente, esse arquivo para a gente mandar pelo WhatsApp, ó, 6.7, muito mais pesado, não pelas imagens, porque pela música que eu coloquei de fundo, tá? Então, é um arquivo que a gente consegue enviar ele muito fácil e muito rápido para todo mundo. Tá? Vou voltar aqui para conversar com vocês, parar de compartilhar minha tela agora. Nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso horário combinado, de até às 16 horas. Espero que tenha esclarecido, dado um monte de ideias aí para vocês de como criar alguma coisa no PowerPoint. E para vocês que estão aqui hoje, gente, eu gostaria de deixar um desafio, tá? Porque a gente é movido a desafio. Então, vamos tentar, escolham um conteúdo aleatório, pode ser um conteúdo da disciplina de vocês, pode ser um conteúdo aleatório, eu quero falar sobre celulares, quero falar sobre carros, eu quero falar sobre esportes, o que vier na cabeça que seja do gosto de vocês. Mas comecem de um item que seja do trabalho, que traga gosto para vocês falarem. Para mim, por exemplo, eu amo falar de tecnologia. Falar de tecnologia, se eu for falar de qualquer equipamento aqui, estudar, eu vou amar fazer e vou me empolgar com isso. Então, pegue alguma coisa que tenha um gosto. E tentem montar uma pequena videoaula disso daí, tá? E aí, quem conseguir montar, coloca lá no nosso grupo a ideia de vocês. Pode ser curtinho, não precisa ser grande, não. Faça um trabalho curtinho, posta lá. E daí, na terça-feira que vem, lembrando nossos encontros terça e quinta-feira, das 16 às 17 horas, a gente conversa para tirar dúvidas. Porque, na verdade, hoje vocês viram muitos e muitos recursos. Eu já vou trabalhar para subir essa aula o mais rápido possível para vocês reprisarem ela. Tá? Então, a hora que for fazer, pode voltar lá e assistir um pouquinho de novo e reprisa ela. Constrói uma videoaula de vocês, compartilha com a gente. Terça-feira que vem, a gente volta a conversar. E daí, no começo, antes de eu apresentar qualquer outra ferramenta, que eu já tenho uma relação de itens aqui para apresentar para vocês, eu quero mostrar para vocês uma sessão de tirar dúvidas. Então, vocês me perguntam e eu conto para vocês o que pode ter sido a falha, o que dificultou, para que vocês ganhem autonomia e produzam as videoaulas para vocês, tá bom? Na próxima aula, eu também vou trazer para vocês outras ferramentas para a gente criar aulas, por causa que a gente não precisa criar só esse tipo de videoaula. Então, a próxima aula é para a gente criar uma aula manual. Como que eu crio essa aula? Como que eu faço essa captura? Como que eu leio um livro para o meu aluno? Qual ferramenta que eu utilizo? Como que eu formato? Então, essa é a ideia da próxima aula, tá bom? Gente, se tiver dúvida, deixa no chat. Nosso tempo aqui estourou hoje, tá bom? E eu deixo um forte abraço aí para vocês. Até terça-feira, aqui presencial e pelo celular, pelas redes sociais aí, vamos conversando sobre tudo isso, tá bom? Tchau, tchau, gente. Vamos para o próximo compromisso. Tchau.